Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor da nossa vida, a força da nossa existência, a misericórdia e a ternura de Jesus Cristo, nosso irmão, nosso Redentor, aquele que sofreu por mim e por si, a força e a santidade, a alegria do Espírito Santo Paráclito, aquele que anima a nossa vida cristã, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da comunidade Lux Divina. Com alegria, com fé, com boa disposição, aí onde está, em casa, no carro, caminhando, na igreja, na capela, onde estiver, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que foi crucificado e morreu por mim e por si, neste dia de sexta-feira, dia de penitência, dia de mortificação, dia de desprendimento. Ore comigo, ore conosco ao Deus da vida. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós. Consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia de segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, extraído de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus, para o experimentarem, aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: é permitido a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não lestes que o Criador, desde o princípio, fê-los homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, não separa o homem. Porque foi então, perguntaram, que Moisés preceituou dar-lhe carta de divórcio ao repudiá-la. Respondeu Jesus: por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiasse as vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Ora, eu digo-vos, se alguém repudiar sua mulher, excepto em caso de adultério, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é essa a situação do homem perante a mulher, não é conveniente casar-se. Respondeu-lhes: nem todos compreendem esta linguagem, mas apenas aqueles a quem isto é dado. Há eunucos que nasceram assim no seio materno, aos que se tornaram eunucos pela interferência dos homens, e há aqueles que se fizeram eunucos a si mesmos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, depois de termos ontem celebrado a Assunção de Nossa Senhora, depois de termos ontem celebrado a elevação, este dogma da nossa fé profundo, e que é um dogma de esperança para mim e para si, para nós cristãos, que Maria, precedendo os seus filhos, que somos nós cristãos católicos, dá-nos a certeza de que nós também um dia estaremos na glória do Pai. Aí é onde a nossa humanidade já se encontra. A nossa humanidade na sua perfeição em Jesus e em Maria. Caro irmão e cara irmã, depois desta grande solenidade, hoje a palavra de Deus coloca o tema, no fundo coloca aqui o tema da relação entre homem e mulher. Caríssimos irmãos e irmãs, a antropologia cristã. Sim, a antropologia é a maneira como o cristão olha para o ser humano, na sua
complexidade, na sua unidade, na sua diversidade, seja homem e mulher. Como não recordar um livro interessante, eu devo ter ali atrás, do Cardeal Scola, Homem e Mulher. Sim, cito de memória. Mas é interessante, sobretudo, toda a teologia do Papa João Paulo II, toda a teologia sobre o corpo, que outra coisa não é senão uma reflexão sobre aquilo que é a mensagem do Evangelho, sobre aquilo que é a mensagem de Jesus. Portanto, no princípio o Senhor nos quer revelar que Deus, no princípio, criou homem e mulher. E homem e mulher, caríssimos irmãos e irmãs, é a identidade do ser humano. Ou seja, o ser homem ou o ser mulher não é uma construção no sentido que hoje se quer propor e apresentar. É uma construção na medida em que nós, sendo imagem e semelhança de Deus, vamos construindo esta identidade que nós temos já assumida dentro de nós. E não vou entrar aqui, não sou nenhum especialista em teologia do corpo, mas da teologia que estudei, da antropologia cristã, da teologia antropológica, permite-me sim ter, e não só, e a minha fé no Evangelho, a minha fé em Jesus Cristo, ela permite-me dizer esta verdade. Deus criou o homem e a mulher, e toda e qualquer relação será autêntica na medida em que houver este padrão que Deus estabeleceu. Caríssimos irmãos e irmãs, nós sabemos que Deus constituiu o homem e a mulher, e diz o Código de Direito Canônico, diz o Catecismo da Igreja Católica, a união natural entre homem e mulher, sendo cristãos, é elevada à dignidade de sacramento. Portanto, no fundo, o sacramento restitui a dignidade original à relação entre homem e mulher. Sim, caríssimos irmãos e irmãs, porque se o projeto de Deus, tal como nós cristãos o compreendemos, tal como toda a tradição da Igreja sempre o compreendeu, como não lembrar São Clemente da Alexandria, como não lembrar este padre da Igreja que reflete tanto sobre a realidade do matrimónio. Lembrar o meu professor Giorgio Mazzanti, que foi meu professor de Teologia dos Sacramentos, e ele partilhava uma vez esta imagem numa das aulas de São Clemente Alexandrino, de que o sacerdote considera o leito matrimonial tão sagrado que ele é sagrado porque foi abençoado por Deus. E a bênção de Deus é sempre a sacramentalização da união entre homem e mulher. Por isso é que eu não posso abençoar uma união, não posso abençoar alianças de pessoas que não estejam casadas pela Igreja. Porquê? Porque toda a bênção que o sacerdote confere a um casal, como casal, é sacramento. Eu aprendi isso em Teologia do Sacramento. Eu aprendi isso lendo toda a teologia sacramentária durante os meus anos de estudos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, e esta é a mensagem de Jesus também. Portanto, o casamento, o matrimónio católico é indissolúvel. Ou seja, ele não tem fim. Ou seja, hoje alguns tendem a pedir o divórcio. Não, dentro da nossa fé católica não existe divórcio no matrimónio. Pode existir a nulidade porque o matrimónio não reuniu as condições necessárias para que aquele matrimónio acontecesse. Atenção, não sou nenhum especialista em direito canônico, mas também tive cadeira de direito canônico e eu mesmo vou lendo, também vou estudando e vou aprofundando, como teólogo, como filósofo, como cristão. E a verdade é esta, caríssimos irmãos e irmãs. O casamento, o matrimónio católico é indissolúvel. Muitas vezes ele não reúne, como disse, as condições necessárias para que seja válido. Então pensemos, quando alguém oculta alguma coisa, seja de personalidade, seja em termos de amor, não pode existir um matrimónio sem amor, por exemplo. Não pode existir um matrimónio onde um dos cônjuges ocultou alguma verdade importante para a vida do matrimónio. Portanto, hoje no mundo em que vivemos, onde o matrimónio é ridicularizado, onde o matrimónio é hostilizado, onde o matrimónio
é colocado como algo do passado, aonde nós percebemos que há uma teoria de tentar construir, de substituir o matrimónio por uma outra relação que também é chamada de matrimónio. Não, caríssimos irmãos, não. Para nós cristãos, o matrimónio é sempre entre um homem e uma mulher, que elevada dignidade, é elevada a dignidade de sacramentos. Meu irmão e minha irmã, algo importante também quero referir neste texto. Bem na parte final, Jesus apresenta, no fundo, as razões, ou a razão escatológica daquilo que é a opção pelo celibato, a opção pela vida de castidade. Jesus diz: há alguns que nasceram assim do seio materno, há outros por interferência divina, mas há outros que por amor do reino dos céus, ou seja, vivem castos, vivem eunucos. Caríssimos irmãos e irmãs, podemos então dizer que o celibato ou a castidade é o desejo de antecipar no tempo aquilo que viveremos na eternidade. Sim, Jesus diz que na eternidade viveremos como anjos. Nem elas são dadas em casamentos, nem eles se casam, porque seremos como anjos. Esta é a verdade do Evangelho. Minha irmã, qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha sido claro, pode sempre escrever, pode sempre deixar uma mensagem e eu de certeza que irei responder. Dois pontos que podemos dizer. O primeiro é em relação ao matrimónio, o segundo é em relação à castidade. Duas realidades presentes na nossa vida, duas realidades presentes no nosso caminho. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso irmão, Padre Miguel Kisola, filho amado da Virgem Maria, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, Santo Éfrem, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.